Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu. Eu sou o Milos e no tutorial do Idea Maker de hoje vamos falar um pouco sobre textura. É um recurso novo da versão 4.1, no caso a beta, né? E já estou brincando aqui com ela. Então, para a impressora cobaia, eu vou usar a Bicu B1. Então, aqui está a Ender 3 ainda, porque os perfis delas são compatíveis. Mas eu estou usando direto a Bicu B1. Então, camada ponto 2 para deixar padrão, duas shells, densidade 0. Beleza, tudo ok. Então, para adicionar uma textura, você pode fazer coisinhas bem simples, tipo, aqui eu tenho uma pasta já com conteúdo preparado para brincar. Então, eu vou ter aqui dois mapas e alguns desenhos legais. No caso, vamos adicionar esse mapa em preto e branco aqui, adicionar direto mesmo, uma imagem, uma JPG. Então, já me abre essa tela, similar a Lithofane. Quem acompanhou meus vídeos sobre Lithofane já está ligado o que é isso daqui. Então, já é integrado direto no Idea Maker. Então, o que eu tenho aqui nessa janela? Eu tenho uma pré-visualização da minha imagem, eu tenho o tamanho dela aqui nesses dois campos, eu tenho uma casinha aqui para me manter a proporção dela, e embaixo eu tenho as configurações direto da textura para impressão 3D, no caso ele vai gerar um STL para mim. Então, altura máxima de 3 milímetros, altura mínima de 0,8. O blur aqui que fala é tipo um embaçamento da imagem. Que se eu for aumentando aqui, ó, dá pra notar que ela vai ficando meio embaçada lá. Isso daí é bom para imagens que estiverem em baixa resolução. Mas 1% aqui já resolve. Só lembrando que esse daqui ele só vai até 50%, ele não passa disso. Mesh Reduction. Então, isso daqui é referente aos polígonos que ele for formar. O STL ele é composto por vários triângulozinhos, não importa se a peça foi modelada em quadrado, ele cria vários triângulos. Então, isso daqui é uma redução desses triângulos. E aqui por final tem os dados da imagem e uma casinha de seleção para você definir o que vai ser alto ou baixo. Então no caso aqui está dizendo que as áreas escuras serão altas. Então vamos dar um ok. Isso daqui não ficou muito legal, mas já deu para começar a entender. Dá para enxergar um pouquinho ali os relevos, né? Aqueles pontos brancos que tinha aqui. As letrinhas mal formadas aqui do lado. Ficou legalzinho. No básico, dá pra fazer ajustes numa nova aba que surgiu aqui. No caso, aba textura. Só que esses ajustes aqui não são referentes a esta peça que eu adicionei ali, são referentes à textura pura. Daqui nesta aba ela está bem prematura ainda, porque é uma função nova da versão beta. Então ela tem bem poucas opções. Então aqui eu só posso apenas habilitar, né, a textura lateral de superfície. Então daqui ele vai me dar algumas opçõezinhas bem simples que basicamente nem fazem muita diferença na peça. Mas de qualquer forma ele mostra sobre resolução, sobre offset, normalização de cor. E aqui tem um negocinho legal que é textura para fora. Ou seja, ele só vai pegar apenas a textura na superfície da peça. Mas por enquanto eu não vou mexer nisso daqui, então deixa do jeito que tá. Então, isso daqui eu não vou imprimir, porque esse mapinha aqui, bem dizer, não tem graça, né? Agora, vamos adicionar um outro objeto lá mais legalzinho. Eu tô interessado nesse foguete aqui. Só que ele tá um pouquinho grande para ser impresso, então eu vou reduzir o tamanho dele. ,50% já tá mais do que bom para brincar. Então, diminui a resolução da camada para 0,1. E tá perfeito. Agora, precisamos clicar no menuzinho aqui em cima de textura. Esse daqui eu nunca expliquei nos vídeos anteriores porque ele surgiu agora. Então, clicando ali, ele vai me abrir essa chave e eu vou ter apenas uma opção para selecionar. Então aqui vai ter Normal, Embedded Texture e Custom Texture. Então, Embedded não vai fazer nada e Custom ele vai me abrir essas outras opções. Aqui que eu preciso para mexer. Então, a primeira opção aqui é Cylindrical, Spherical ou Cube. Então, como meu foguete é um cilindro, eu quero que a textura pegue pelos lados dele, então eu vou deixar em cilindro. Próximo campo aqui é para mim selecionar a minha textura, então bora lá.
Bem, pastinha das minhas texturas abertas, então eu posso selecionar qualquer uma. Eu só notei apenas que teve uma textura aqui que não ficou em evidência, que foi essa daqui. Possivelmente ela esteja salvo num arquivo diferente, aquele WebP ali. Então daí já tem algumas limitações, né? Muitas imagens aí eles não vai conseguir capturar. Então vamos lá. Vou pegar esse das bolinhas aqui para começar. Então já deu pra ver que diferenciou bastante de qualquer outro fatiador, não é? Um fatiador que adiciona textura na impressão 3D. Isso daqui é interessante. Então vamos dar uma organizada nessa textura aqui para ver como é que fica. Aqui eu tenho a opção de Move. Então Move de provavelmente X e Y em porcentagem. Então aqui eu estou movendo em X. Mas notem que ele fica num formato de espelho. E parece que tem uma linha bem aqui assim, onde ele faz um espelho dessa textura. E daí aqui é em Y. Aqui é a repetição. Então, se por exemplo, ele pegou uma vez a textura desse lado, uma vez a textura do outro, e aqui ele está considerando uma unidade de textura em X e em Y. Então, se eu aumentar isso daqui, ele vai aumentar a quantidade de textura lateral ali. Então, 2 eu acho que já está suficiente para X. Vamos colocar em Z aqui. Aqui também já está legal. Então, já deu para começar a ver, né, um efeito legal da textura. Então é isso, eu fico com um belo de um bug aqui, mas não vai atrapalhar na didática. E aqui embaixo daí tem rotação. Então, se você não quiser essa posição aqui, você pode rotacionar. Ele vai seguindo o eixo lá de baixo. Fica até que interessante. E por fim aqui essa opção eu vou explicar daqui a pouco, que essa opção aqui é bem legalzinha. Vamos fatiar para ver como é que ficou. Então, perfil de PLA para Ender 3, no caso bico B1, né? Então aqui eu tenho minha peça fatiada, e diferente do padrão litofene, a textura não é aplicada fisicamente na peça, e sim de forma virtual, por isso o fatiamento pode levar um tempinho a mais. Então o STL, que era liso anteriormente, agora tem textura. Uma textura meio que grotesca, né? Mas a função é beta, então posso esperar atualizações. Mas de qualquer forma eu vou imprimir esse negócio aqui e vai ser divertido. E como deu para perceber, né, a textura ela pegou até a granulação da imagem. Se eu ver aqui a imagem crua, ela tem uma granulação ali. E as bolinhas dela são preta pura, então preto ele ficou liso. Ficou bem da hora, então eu vou gravar uma pequena time-lapse disso daqui imprimindo. Então acompanhem aí do lado. Infelizmente nessa timelapse aqui saiu meio estranha, porque o bobão aqui esqueceu de ativar o plugin do Octolapse. Eu já mostrei nos vídeos anteriores como fazer o script para o Octolapse, e a impressão ela está com o script habilitado, porém no Octoprint não está o Octolapse ativado, então ele está fazendo uma timelapse normal. Então agora vamos para a segunda parte. Não é só isso daqui que dá para fazer com a textura, então eu vou fazer uma cópia desse mesmo foguete. E vou deixar esse daqui ali de ladinho. E esse daqui vou deixar no meio com Shift E. Então, beleza. Os dois foguetes estão praticamente iguais, então eu vou voltar lá na textura. E onde eu adicionei minha imagem, eu vou pegar outra imagem. Eu vou pegar esse daqui. Quem curte jogos já entendeu que se trata do game Zelda. Então, aqui já deu para notar, né, que ele manteve a proporção. No caso, eu estou usando 2 unidades de repetição lateral e 4 unidades de repetição vertical. E foi exatamente isso que está projetado ali na imagem.
No caso, ele só tá olhando assim de frente o cilindro, né? Então ele duplica para a parte de trás. Se você notar, ó, aqui nessa parte do centro ele começa a espelhar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui embaixo nessa casinha aqui e colocar Clamp to Edge. Já notamos que a imagem parou de se repetir e ela ficou lá embaixo. Então lá embaixo dos dois lados. Então vamos começar a brincar aqui com mover ela. É apenas uma imagem. Então não é para o lado, é para cima. Aqui já está uma altura boa, eu não quero que ele pegue nessas asinhas debaixo do foguete. Então, agora, vamos diminuir um pouquinho a altura da imagem. E novamente eu vou ter que baixar ela. Perfeito. Então no final a organização da minha textura ficou desse jeito. E agora, como será que isso daqui vai ficar depois de impresso? Então vamos fatiar e descobrir. Mesmo perfil, mesma resolução, então vamos colocar para impressora. Bem, depois de algum tempo ele finalizou o processamento aqui e este é o meu resultado para impressão. Ficou até que interessante. Não parece que a gente dá muito valor para uma STL desse estilo, né? Mas para fins decorativos isso daqui vai ser muito genial. Ele pegou até as ruguinhas do arquivo JPG. Muito legal. Então vou colocar na impressora e gravar o videozinho que vai ficar aí na tela para vocês. Mas diferente da primeira, nesta timelapse eu lembrei de ativar o Octolapse, então daí ela fica essa subidinha aí muito bonitinha com a impressora parecendo que está parada. Uma hora eu passo isso em tutorial. Para finalizar o vídeo, só gostaria de dizer que a aplicação de textura no STL não tem muita praticidade, muita ação direta da peça em utilidade. Então, é destinado mais para decoração. No caso, peças desse tipo assim, se eu fosse adicionar textura, o máximo que eu conseguiria fazer para utilizar a peça seria, por exemplo, adicionar um logo, uma marca d'água, alguma coisa para, por exemplo, eu declarar que a peça é minha ou fazer alguma coisa personalizada para algum cliente. Isso daqui tem uma porta aberta para muitas possibilidades. E se por acaso você quiser algum formatinho de textura diferente, a Raiz 3D está começando a fazer uma biblioteca. Então, vamos voltar aqui. Aqui daí vai ter Import from Idea Maker Library. Então, você clicando aqui, ele vai te levar a uma biblioteca online da Idea Maker. No caso, essa biblioteca aqui. De uma semana pra cá, isso daqui foi muito alimentado com texturas diferentes. E aqui é só você criar uma conta e adicionar sua textura. Se você encontrar alguma coisinha que você gostou e tal, pode adicionar aqui que será bem-vinda e com certeza será aproveitada pelo pessoal. Então, isso daqui é de graça e tem muita textura legal. Essa daqui eu curti bastante. Essa daqui também achei muito bacana. Isso daqui para ovo de Páscoa, nossa, tamo na época, né? Quer dizer, já passou um pouquinho da época. Mas tem muitas outras texturas, inclusive as texturas que eles usaram no vídeo promo deles. Então, essa daqui é uma textura muito legal que é oficial da Idea Maker. Mas tem muita textura mesmo. Eu acho que essas primeiras aqui que está escrito Raiz 3D aqui são as originais. E a partir daqui a galera vai adicionando. Isso daqui é muito da hora. Então, é uma comunidade aberta de uma fabricante de impressoras que é louco de cara. Aonde que você vê isso? Praticamente a Ultimaker só tem apenas uma impressora. Um modelo de impressora dividido em várias. A MakerBot, a impressora é quase um rim. E o software de fatiamento da MakerBot, no caso, é fechado. Não dá para você usar para qualquer outra impressora. Agora, no caso da Idea Maker, dá.
Então, por isso que eu tô gostando muito desse software. Ele tá começando a atualizar e tá trazendo muito recursos. E diferente do Cura, ele não tá trazendo bugs. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.